Olá, aluno! Aqui é a professora Ana Lívia Casani e nós vamos juntos para a próxima aula, Teoria Comportamental. Essa teoria é muito interessante. Seu precursor foi Herbert A. Simon, que viveu de 1916 a 2001. Mais especificamente, em 1947, ele publicou o livro Administrative Behavior, que representa a base para o comportamento organizacional, que estuda justamente a motivação humana. Para estudar a motivação humana, nós apresentaremos a partir de agora 3 conceitos, 3 práticas, 3 formas de enxergar a motivação humana. A primeira delas, e a mais conhecida, eu acredito que seja a pirâmide hierárquica das necessidades de Maslow. Muita gente modificou essa pirâmide, tem vários memes na internet, por exemplo, ali embaixo estava escrito Wi-Fi, porque a importância dessa pirâmide é assim: eu só consigo passar para o nível seguinte, para o nível superior, após atingir a satisfação no nível inferior. Então, como eu leio essa pirâmide? Veja bem, nós temos os níveis motivacionais partindo do nível fisiológico, indo para os fatores de segurança, depois para os fatores sociais, de estima e, por fim, de autorrealização, sendo o mais elevado o fator motivacional de autorrealização. E o mais básico, as necessidades fisiológicas. Bem, o que seriam essas necessidades fisiológicas? As necessidades fisiológicas são aquelas mais básicas do ser humano: sono, fome, moradia, ter conforto físico, descanso, dentre outras necessidades. Quando eu não tenho essas coisas, então se eu estou com fome, essa é a primeira necessidade que eu tenho que atingir. Eu não vou ter outra motivação que não seja matar a minha fome. Se eu não dormir, a minha motivação principal vai ser não ter sono, senão eu não vou conseguir trabalhar adequadamente, não vou conseguir produzir adequadamente, né? Agora, se eu tive uma boa noite de sono, se eu comi, se eu dormi sob um teto adequado, se eu estou bem hidratado, se eu tenho minhas necessidades fisiológicas atendidas, eu posso me preocupar com o próximo nível de motivação. Qual é esse próximo nível? É a necessidade de segurança. Trazendo isso para um ambiente empresarial, a necessidade de segurança é quando eu tenho um amparo legal. Eu tenho segurança no trabalho, eu tenho estabilidade, eu recebo uma remuneração, e isso é uma segurança para mim, e eu tenho uma proteção, tá? Quando eu atingir a necessidade fisiológica e a necessidade de segurança, eu posso ter um terceiro nível de motivação, que aí sim é a necessidade social, onde um bom clima organizacional vai fazer com que eu consiga produzir mais. Agora, não adianta dar um bom clima organizacional para o funcionário que está passando fome. Não é mesmo? Não adianta ter como eu vou ter um excelente clima organizacional se os salários estão atrasados, por exemplo. Então entendam que essa pirâmide de necessidades cria uma hierarquia de necessidades, ok? Necessidades sociais, além do clima organizacional, eu tenho a questão da interação entre as pessoas, eu tenho a existência da família, das amizades, dos relacionamentos que acontecem dentro da empresa, fazer parte dos grupos, né? Enfim, eu tenho uma série de fatores. Bem, o quarto nível é o nível a respeito da necessidade de estima. E aí eu vou tendo uma motivação mais complexa, como, por exemplo, a necessidade de reconhecimento, a possibilidade de promoções e a questão da responsabilidade pelos resultados organizacionais. Onde eu quero que todos vocês estejam? Que vocês tenham atendidas suas necessidades de autorrealização. É o nível mais elevado. É quando eu tenho desafios mais complexos, eu tenho trabalho criativo, eu tenho autonomia para a tomada de decisões, eu posso contar com crescimento dentro da empresa, com desenvolvimento pessoal, dentre outros fatores. Este realmente é o nível mais elevado das necessidades do indivíduo. Bem,
Fechada essa caixinha que fala a respeito da pirâmide das necessidades, nós vamos entender uma outra teoria motivacional também, uma teoria mais simples. Esse autor chama-se Herzberg. Herzberg divide a teoria da motivação em apenas 2 fatores. São os fatores motivacionais e os higiênicos. Então ele não fala mais em vários níveis, ele fala assim: eu posso ter satisfação ou não satisfação. Eu posso ter insatisfação ou não insatisfação. Como assim, professor? Então, vou tentar clarear isso um pouquinho para vocês. Eu dividiria os fatores motivacionais, aqueles que são relacionados ao conteúdo do meu cargo. Por exemplo, desenvolvimento, crescimento, autorrealização. E os higiênicos é como se fosse o mínimo necessário para funcionar. Então, tem relação com a higiene, com a condição do trabalho, com ter segurança, com ter salário. Então, por exemplo, quando eu tenho os fatores higiênicos atendidos, não quer dizer que eu estou super motivada. Quer dizer que eu tenho o mínimo de condição de trabalhar. Então, quando eu tenho os fatores higiênicos atendidos, não é que eu estou satisfeito, é que eu não estou insatisfeito. Percebe a diferença? Então, quando eu tenho os fatores motivacionais atendidos, eu fico satisfeita. Quando eu tenho os fatores higiênicos atendidos, eu não estou insatisfeita. Percebem a diferença? Isso é bem importante. É muito simples. Essa teoria se resume a esses 2 fatores. Espero que vocês tenham entendido. E aí, por fim, para fechar nossa aula, nós vamos à terceira e última teoria que fala a respeito da motivação humana. Na verdade, Douglas MacGregor é um autor que trata dessa teoria, que compara 2 tipos de gestão e, consequentemente, fala também das motivações. A teoria X é o modelo tradicional de organizações e a teoria Y representa o modelo moderno das organizações. A teoria X é essa teoria mais tradicional, em que os trabalhadores, o autor julga que os trabalhadores são preguiçosos por natureza, que falta ambição para os funcionários, que eles são resistentes à mudança e que a dependência os tornam incapazes de autocontrole e autodisciplina, né? Bem radical. Depois nós temos as organizações modernas, em que não tem o desprazer de trabalhar, né? Não são resistentes às necessidades da empresa, ou seja, estão ali para ajudar a empresa. E que os funcionários, sim, possuem automotivação e potencial de desenvolvimento. E por último, que eles aceitam e procuram assumir responsabilidades. Então eu tenho essas empresas divididas em X e Y, ou seja, as antigas e as modernas. Mas pensando bem, em termos de cultura organizacional, nós encontramos empresas do estilo X e do estilo Y por aí, não é mesmo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre as teorias da motivação humana. Até a próxima!